nosso canal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus, o amor de Maria esteja no seu coração, que você possa já sentir acolhido nessa noite de hoje, nessa conversa, nesse bate-papo no Kairos Podcast, onde nessa noite iremos abordar diversos assuntos como família, como teologia, fé católica em si. Nós trouxemos aqui nada mais, nada menos o professor Felipe. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, irmão. A alegria estar aqui, muito bom. Muito obrigado pelo seu sim, por estarmos aqui nessa noite de hoje. Para quem não sabe, ele é o filho do Dunga, parece, cara. A barba esconde um pouquinho, mas não dá para esconder tudo. Eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, você que não é inscrito no canal do YouTube, você pode, sei lá, se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações. Corra lá também no Instagram, nos segue lá, compartilhe nossos cortes, todas as nossas publicações para juntos cada vez mais evangelizarmos. Muito obrigado e fique até o final conosco, mande suas perguntas, tudo aquilo que Deus tem a realizar é grandioso nessa noite de hoje. Amém? Amém. Vamos lá então. Opa, né? Vamos sim, é bom demais estar aqui. O Kairos é tempo da graça, o tempo de Deus, né? Mas vamos conversar como tempo Cronos, que é antes, como foi sua infância, sua adolescência. O povo quer saber um pouco como é ser o filho do Dunga, né? Olha só, eu nasci em 1988, em Pindamonhangaba. Na época, o meu pai ele estava saindo da antiga fazenda de Coroputuba, ali onde tinha uma antiga fábrica de celulose lá. E quando ele se casou, eu fui morar finalzinho de Pindamonhangaba, Vila São Benedito. Fiquei lá até os 3 anos de idade. Nesse tempo, meu pai ele já era muito amigo do Padre Jonas, né? Ele já tinha em Pindamonhangaba a banda Carisma, que ele tocava já com o Rinaldo, com o Neto. Esses foram, acho que, dos que tocavam com meu pai, foram os primeiros integrantes oficiais, vamos dizer assim, do que viria a ser a banda Canção Nova, e depois, de término da banda Canção Nova, o Ministério de Música Canção Nova, né? Então, foi muito legal viver, mesmo que muito pequeno, eu tenho poucas lembranças de quando eu morei em Pinda nesse momento, né? Mas eu lembro de eu chegando em Cachoeira Paulista, eu lembro da proximidade do Padre Jonas, a comunidade não devia ter 20 pessoas na época, né? E você tinha quantos anos? Eu tinha 3 anos. Cheguei lá com 3 anos. Eu lembro do meu primeiro aniversário lá, que eu fiz, e o padre ainda era muito ativo na vida de todos os membros da comunidade. A Canção Nova, para uma criança, era uma maravilha, era melhor que Disneylândia. Sério? Porque era um terreno gigantesco, tudo mato. Nossa, entendeu? Tudo mato, tinha espaço para brincar para caramba. Naquela época não existia essa coisa mimimi. Ai, a criança não pode cair. Ai, a criança não... Não, ali era criança raiz. Eu voltava para casa tudo sujo. A gente brincava o dia inteiro. Era muito pé de goiaba, mangueira, pé de jabuticaba, ameixa. Tinha de tudo lá. E a única coisa que não tinha era amora. E aí, quando a gente queria amora, no tempo de amora, a gente ia no... Hoje é um terreno que pertence à Canção Nova, é a sede da Canção Nova. Mas, na época, era o terreno do Heraldo, que ele tinha lá o estúdio da Codimuk, né? E muitas coisas da Canção Nova eram gravadas lá, muitos outros artistas que estavam começando ali nos anos 90, no meio católico, né? Gravavam lá também. E aí o Heraldo, carinhosamente, né, que também nunca deixou de ser um filho do Padre Jonas, né, abriu o portão para a gente ia lá no pomar dele lá e pegava amora e tal. Então, a nossa infância era essa, a gente ia Foi muito, muito bem vivida. Eu lembro que, olha a nossa brincadeira, você vê. Hoje eu morreria se eu visse minha filha fazer. Eu tenho 3 filhas hoje, né? Uma de 10, uma de 6 e uma que nasceu agora, tem 40 e pouquinhos dias. Mas com 6 anos de idade, eu fui o último filho da comunidade que chegou ali. Os outros, todos os que são mais novos que eu, nasceram na Canção Nova. Mas qual que era a nossa brincadeira? Eu lembro que andava eu, o Jonas e o Tobias, o mais velho era o Jonas. O Jonas, na época, devia ter uns 12, 13 anos. O Tobias tinha 9 e eu que tinha 6. O que a gente ia fazer? A gente ia no bambuzal, na Canção Nova, cortava bambu, o Jonas pegava o facão do seu Luiz, o pai dele,
cortava o bambu, dividia lá em 3 e a gente ia caçar cascavel. E quando a gente, ouvia o guizo dela, ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui. A gente ia batendo no mato com o bambu assim, para ver. Aí quando ela levantava assim, né, vai dar o bote, né, e tal. Batia ali e tal, matava e jogava para cima e tal. E vamos ver se a gente consegue achar outra e tal. E era isso, e era, sei lá, uns 5 anjos da guarda para cada um. Da guarda trabalhou essa época. Eu lembro de quando meu pai já veio aqui, eu não sei se ele contou para você, mas o projeto do Rincão Velho, hoje nós chamamos de Rincão Velho, né? Quem fez foi ele. Sim, ele contou mesmo. Até hoje, em casa, lá tem os desenhos, aquelas folhas quadriculadas grandes, os desenhos das colunas e tal, do desenho do palco. Mas quando ele estava em construção, a nossa brincadeira era o seguinte: o pessoal do Eventos, eles improvisaram um palco móvel, né, de madeira e andaime de lado, enquanto o palco que hoje o pessoal conhece estava sendo construído. Parte dele, né, antes de completar com o isopor e depois vir com os negócios para fazer o piso e tal, não sei o quê, parte dele não tava coberta e a outra parte não. Aí você tinha só, tipo assim, os vergalhão de ferro que passava, assim, né, de coluna, né? Qual era a nossa brincadeira? Correr ali e lá na ponta você tinha 3 montes de terra, de pedra e de areia. Você tentava pular em cima de um. E, detalhe, acontecendo as atividades na Canção Nova. Acontecendo pregação, acontecendo quinta-feira de adoração. E a gente fazia amizade com os filhos das famílias que iam para a Canção Nova para participar. A gente perguntou: qual que é o seu nome? Meu nome é Lucas. Lucas, eu sou o Felipe, esse aqui é o Tiago, esse aqui é o Tobias, esse aqui é não sei o que lá. Vamos brincar com a gente? Vamos. E pronto. Começava a brincadeira ali. Ali a gente jogava bola, a gente passava, quando tinha eventos na Canção Nova que iam até mais tarde, né? A gente adorava, porque a gente ficava brincando e tal. E eventos muito, muito, muito grandes, né? No qual toda a comunidade que era pequena, então tinha que estar envolvida. Aí o meu pai e minha mãe mandava a gente para Pindamonhangaba para a gente ficar na casa dos meus avós, né? E algumas vezes, quando eles tinham formação da Canção Nova, que em muitas ocasiões a formação era na casa da Canção Nova de Queluz, né? Aí ficava lá quase que uma semana. Aí também meus avós iam para minha casa e ali a gente brincava mais ainda, porque meu avô e minha avó ficavam em casa, né? Todo mundo da Canção Nova estava no retiro, então o terreno era nosso. Então, além dos amigos que já estavam ali, estavam os meus primos também. Então, aí a bagunça... A gente já botou fogo em coisa da Canção Nova. A gente brincava de esconde-esconde e botava a galera dentro das betoneiras para tentar girar, para ver... Que loucura, cara. Então, assim, foi mágico, foi maravilhoso, foi a melhor infância que uma criança podia ter. Porque, assim, a gente podia brincar com tudo, e brincava mesmo. Era muita... se alimentava bem, porque tudo que a gente comia era de fruta que já tinha ali na Canção Nova. E, como eu falei, só não tinha amora, né? O resto, até jamelão tinha lá, né? Jamelão, mancha roupa. Não. A minha mãe tinha pavor quando eu ganhava roupa clara, porque ela falava: não vai durar. Não vai durar, não, nem gasta dinheiro com isso. Não, dá roupa preta para o menino, cinza, marrom, coisa verde escuro. Eu lembro que teve uma vez que, antes do centro de evangelização ficar pronto, né, era uma represa ali, e eu não sei como que foi a negociação e tal, para a Canção Nova adquirir aquela parte, era da Sabesp, eu acho, alguma coisa assim. E aí, quando secou, né, ficou aquele barro. E eu olhava aquilo lá e falava: mano, eu preciso ir lá. Eu preciso arrumar alguma coisa para ir lá. Aí eu assisti um filme, que eu acho que era... o filme, na época, era lançamento, né, que era da série da Anaconda. Sei.
E tinha uma parte do filme que um dos personagens caía num negócio, tipo, falava que era areia movediça, que a pessoa ia afundando. Aí eu pensava, cara, eu acho que é isso lá. Vou ver se é. Curiosidade da criança. Chamei um amigo meu, Tiago, que os pais na época eram da comunidade, hoje não são mais também, né? Eram da comunidade Aliança. Falei, Tiago, eu acho que eu sei onde tem areia movediça aqui. Só que detalhe, o Tiago morava em Campinas. Os pais dele iam para a Canção Nova para ajudar nos acampamentos, só em evento grande, né? E aí, falei, eu acho que eu sei onde tem areia movediça. Ah, mentira, falei, estou falando sério, vamos lá, vamos. Só que, como falei, né, os pais dele estavam lá. Essa ideia de jirico que eu tive foi um pouco antes do acampamento acabar. E quando a gente estava andando lá, estava eu e ele andando assim, ó, junto, no barro. E eu, assim, meio frustrado, porque não estava afundando. De repente, o Tiago afunda, mas ele afunda até a cintura. Ele, meu Deus, eu falei, aí, ó, eu não falei que tinha? Aí ele, eu vou morrer! Cara, e aí foi uma luta para eu tentar devagar sair dali, achar um pedaço de pau, jogar para ele puxar e tal. Quando a gente chegou lá em cima na Canção Nova, ele se escondeu da mãe dele, porque ele sabia que ele ia apanhar. E detalhe, não tinha como ele tomar banho, eles iam voltar para Campinas naquele momento. Cara, a hora que a mãe dele viu que ele estava metade de barro, sem o tênis, porque o tênis ficou no barro. Mas ele apanhou muito e nunca mais pudemos ir brincar lá. Então, assim, essa foi a minha infância, foi mágica, foi maravilhosa, né? Melhor impossível. Foi, não tem como não teria como ser melhor que isso. Então, assim, muitas das aventuras que nós vivíamos, né? Eu, hoje, na condição de pai, você tá maluco que ia deixar meu filho brincar dessas coisas, né? Mas foi muito legal. Eu acho que foi um carinho de Deus muito grande, né? De eu ter só momentos bons, assim, né? Por mais aventureiros e hoje, né, consciente do perigo, né? Mas na época eu via que, como assim, a melhor coisa que aconteceu para mim foi o meu pai ter entrado para a Canção Nova, porque aquilo me garantiu uma infância extremamente feliz. Talvez tivesse ficado em Pinda, trabalhando onde ele trabalhava. Não, onde ele trabalhava. E ele tinha um salário muito bom. Sim, tanto é que o pessoal falava que ele tinha ficado louco, né? Quando saiu e tal. Eu não duvido que a minha infância poderia ter sido boa, mas não teria sido tão boa, né, quanto lá na Canção Nova nesse tempo. Sim, imagino mesmo. E você foi crescendo assim na infância, adolescência, você olhava aquele terreno, que igual você falou, era breja, era mato, tudo mais. Só diziam que era capela de sapê, né? Na época, antes do Rincão. E você imaginaria, acho que não tinha nem como imaginar que chegaria desse tamanho. Eu vou falar um negócio para você. Eu acho que ninguém da Canção Nova, exceto o Padre Jonas, eu sou meio suspeito de falar, ele é muito fora da curva, né? Mas ninguém imaginava o tamanho que a comunidade chegaria e também não era o objetivo das pessoas se tornar o que se tornou hoje. Por quê? O que o pessoal queria? Como é que começou? O Padre Jonas, ele começa isso, de fato, mesmo, se eu não me engano, chamando as pessoas lá em Lavrinhas, para dar 1 ano para os jovens, né? Dá 1 ano da sua vida para Deus. Então, a princípio, é uma ideia de um tempo transitório. Você tem o resto da sua vida, mas doa 1 ano para Deus. Viva essa missão. Viva esse período intenso com Deus. Veja se, de repente, é isso que você quer, né? Muitos ali escolhem ir para o seminário porque se apaixonam pela vida missionária. Essa realidade de novas comunidades não existia, né? Então, a Canção Nova foi o novo sopro do Espírito, né? E aí, quando ela começa a se desenvolver, o objetivo da galera era aquele. Nós temos uma vida boa, né? Não era nada luxuoso. Minha mãe fala, a gente vendia o almoço para comprar a janta. Mas todo mundo tinha aquela sensação de que eu estou fazendo a coisa certa. Eu estou feliz. Eu decidi por isso. E ninguém tinha essa pretensão
da Canção Nova crescer tanto. Até porque uma das coisas que o padre mais pregava, né, hoje eu entendo, na época nem tanto, mas o padre falava muito sobre a volta de Cristo. Então, assim, o foco principal era a volta de Cristo. O resto não é que não era importante, mas não era tão importante quanto. Então, assim, eu lembro até de uma experiência com o padre, que eu estava brincando na Canção Nova, onde hoje lá tem o confessionário, né? Estava por ali, jogando bola, chutando bola sozinho, e o padre, ele sempre andava pela Canção Nova, rezando o terço e tal. E quando ele via a gente, principalmente a criançada, ele sabia que a criançada não ia conseguir entender toda aquela obra, não entenderia toda a questão da disciplina, da oração, do rosário e tal, mas ele simplesmente chamava para a gente ficar junto com ele. Então, ele chamava e a gente ficava. Eu ficava chutando bola em volta dele, andando junto com ele, ele rezando. E aí, um dia, ele virou para mim e falou assim, Felipe, você sabe o que você está fazendo aqui? Aí eu falei, eu estou brincando, né? Eu estava chutando bola, estou brincando. Aí ele falou, não, você sabe o que você está fazendo aqui na Canção Nova? Aí eu entendi que, tipo assim, não era brincadeira, né? E eu falei, não sei, se eu não estou brincando, eu estou fazendo o que aqui? Aí eu falei para ele, não sei. Aí ele falou assim, você veio para cá com seus pais, porque nós estamos preparando o caminho do Senhor. E assim, continuei não entendendo nada. Mas eu falo para as pessoas, eu acho que ali, naquele exato momento, né, a semente missionária foi plantada no meu coração, porque eu não entendi o que ele falou, mas o brilho no olho dele, a certeza dele, o assunto que ele estava falando, uma criança, né, aquilo me passou aquela sensação de que, tipo assim, não sei explicar, mas eu acolho essa resposta. E aquilo ficou ecoando a vida inteira na minha cabeça. E muitos dos lugares que eu acompanhava o meu pai, porque era criança, às vezes não tinha com quem deixar e tal, o pessoal via perguntando, e o Padre Jonas, como é que tá? Tá bem, porque o Padre Jonas era a referência que eu tinha de padre. Então, para mim, todo padre era igual ao Padre Jonas, né? Para mim, toda igreja era igual à Canção Nova, era a minha referência, né? E aquilo ficou muito, 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 muito na minha cabeça. E conforme eu fui crescendo e fui, aos pouquinhos, começando a atuar na evangelização, isso constantemente vinha na minha cabeça. Parecia que eu voltava no tempo, eu ainda olhava o padre de baixo para cima e ouvia ele falando, você está aqui com seus pais porque nós estamos preparando o caminho do Senhor. E eu lembro quando ele cantava, né? Ouço uma voz vindo da montanha, né? E eis uma voz a clamar. E como nós estamos aqui no Vale, né? Quando eu olhava da Canção Nova as montanhas, né? E eu ficava pensando, pô, que vem dali, né? é de lá que vem essa voz que ele ouve, né? Então, na minha inocência de criança, na seriedade do padre, na docilidade dele, tudo aquilo ali para mim fazia sentido. Tudo que ele falava a respeito da Canção Nova, mesmo sem entender nada, mas para mim caía fazendo sentido. É igual você explica para uma criança sobre o coelhinho da Páscoa. Ela não vai conseguir te refutar, então ela aceita aquela resposta, né? Então, só que para mim era mais do que um Papai Noel, um coelhinho da Páscoa, uma fada do dente, essas coisas. Quando ele falava, era diferente. Era uma sensação diferente, era uma certeza muito grande. Então, tudo que ele cantava, tudo que ele falava, eu costumo dizer para o pessoal, a relação dele com o meu pai, para mim, era um negócio muito mágico. Eu gosto de falar que era como se fosse o meu pai, o Rei Arthur, e ele, o Mago Merlin, né? Então, eu gostava muito de ver os dois juntos. Era um negócio assim, para mim, um outro exemplo que eu gosto de dar. Não sei se você assistiu o filme Highlander. Não, acho que... era muito legal, que tem de espada, de fantasia e tal. E aí tem um guerreiro, né? Que ele tem o tutor dele, né? Que também é um guerreiro e ensina para ele, né? Tudo que ele precisa saber e tal.
E eu achava muito legal essa relação de mestre e aluno, né? O Mago Merlin e o Rei Arthur, né? O Ramírez e o Connor MacLeod, que é do Highlander, e outros personagens. Eu via isso no meu pai e no Padre Jonas. Então, para mim, era um negócio... eu vivi a fantasia da vida real. Aquele terreno maravilhoso para eu brincar o dia inteiro, que tinha tudo que é tipo de fruta lá. Eu tinha um padre, um profeta, um cara que era incrível. Seu terreno ali no quintal. Sabe, que ia na minha festa de aniversário, que conversava comigo, que perguntava, e aí, Felipe, como é que você está e tal. E ele tinha esse carinho com os filhos da comunidade, não era só eu em específico, né? Jogava bola com a gente, né? Legal. Então era algo fascinante, né? Eu vejo que através dele ali, né, o padre foi um cara excepcional na evangelização do Brasil, né? Ele começou de fato algo novo, revolucionou na música, na questão dessa realidade das novas comunidades. Eu via ele dando espaço para o leigo atuar, porque se você for ver, até o Padre Jonas, o leigo não tinha a visibilidade, o espaço, o raio de ação que tem hoje. Dentro da igreja não tinha, né? Era só os padres que queriam e ponto, acabou, né? Agora não, ele entendeu esse potencial, ele entendeu essa necessidade do leigo se sentir parte da igreja, não da hierarquia, mas parte da igreja, uma parte atuante, não é só uma parte passiva, né? Que só recebe, não, mas pode produzir também, né? Pode contribuir também com o reino de maneira ativa, falando, exortando, cantando, ensinando. Então, o padre ele abriu essas portas, sabe? Então, ele foi o primeiro a montar um exército que botou medo no inferno. Eu gosto de falar isso. Ele treinou os primeiros generais, ele ensinou algo novo que surpreendeu o diabo. Porque ele falou, putz, não estava preparado para isso. Agora está difícil para mim. E você falando assim, né, cara, a gente acompanha e nós trazemos muitos fundadores, missionários aqui de novas comunidades e nós vivemos essa realidade até mesmo dentro da nossa comunidade. E eu faria uma pergunta para você como filho, olhando hoje, né, mais maduro, olhando lá atrás, qual que é a maior dificuldade, assim, e também talvez ponto positivo se você quiser colocar, mas a maior dificuldade do filho ter uma família ou ter um pai que vive da providência, que está nesse estado de vida na comunidade? Cara, para mim, a questão difícil, que eu posso dizer assim, dificuldade que eu sentia na época, né? Eu via que dentre os meus amigos que eram da igreja e os que não eram da igreja, eu era o único que morava longe do vô e da avó. Eu era o único que vivia essa realidade. Porque eu lembro que os meus primos, não só o meu pai e minha mãe, mas a minha família, de maneira geral, sempre foi muito engajada na igreja. Só não foram para a Canção Nova, mas sempre foram muito engajados, né? Sempre tocaram, estiveram envolvidos, trabalhavam nas suas respectivas paróquias e tal. Mas eu fui o neto que cresceu longe da avó, né? E quando eu olhava para a Canção Nova, hoje ela tem o Instituto Canção Nova, no qual é uma escola que eu tive a honra de ser professor de História e Geografia lá. Foi maravilhoso o tempo lá. Mas antes de existir essa escola, eu estudei lá em Cachoeira, na Nina Mendes, que era uma escola municipal lá, no Doutor Evangelista Rodrigues, que a gente chamava de Gurupão, que eu estudei da primeira e metade da segunda série. Depois eu estudei no Serelep, que era uma escola particular. A gente não tinha dinheiro para pagar, tinha uma moça que era muito amiga do meu pai, a dona Nelly, era uma senhora já, ela que pagou meus estudos a vida inteira, depois de muito tempo que eu fui descobrir isso. Ela falou que era o carinho dela com a obra, né? Que ela queria que eu tivesse bons estudos, né? Muito tempo depois que meus pais contaram isso para mim.
E daí do segundo no terceiro ano eu estudei numa escola lá que era a Educandário, que depois fechou, era particular, mas fechou, se tornou escola municipal também. E o último ano foi o Instituto Canção Nova, que começou aos poucos, e quando os alunos chegaram no 5º ano, abriu para até o terceiro ano do colegial. Isso foi em 2005, né? Foi o meu último ano no colegial. Então, esse tempo, eu comecei a notar que eu tinha algumas coisas diferentes com relação à família, à distância família. Muitos membros da minha família eu não conhecia devido a essa realidade missionária. Mas não foi algo que, tipo assim, me prejudicou, sabe? Tipo assim, nossa, eu me senti menos por causa disso, né? Eu só achava, assim, meio chato, porque eu via que acabava a aula, todos os meus amigos, antes de voltar para casa, iam para casa do vô e da avó. Eu não, né? E o meu vô era um dos meus heróis, né? O seu Chico Nogueira, né? Quando eu ia para a casa dele, ele contava as histórias de que, inclusive, ele tinha ido para a guerra, né? Contava para a gente como é que foi. Eu aprendi a tomar café com ele, né? Então, desde os 6 anos de idade, eu tinha que tomar café escondido com ele, porque minha avó não deixava. Ela falava que café não era coisa de criança. Então, eu tomava café com ele, ele me dava rapadura, ele tomava café com farinha de milho. Sim, ali ele assim. nunca tomou, né? Só de hoje em dia, geração 2000. Não vai saber o que é. E aí eu sentava na varanda com ele, né? E tomava. Ele me ensinou a jogar truco, contava as histórias antigas dele. Enfim, então, quando eu voltava para minha casa, né, eu sentia falta disso, porque era uma coisa muito boa, né, que todos os meus amigos tinham e eu não, né? Mas não era algo que eu vou falar assim, nossa, isso me levou à depressão, isso me tornou muito tímido, isso me bloqueou. Não, porque eu comecei a entender também que, embora você dizer que você é missionário, na cabeça de muita gente pareça ser um negócio esquisito, como assim um missionário? Mas é trabalho? Não é? Faz o quê? Tem salário? Quantas horas você trabalha? Entendeu? Passa por dificuldade ou não? O que acontece, né? Eu via que o meu pai ele viajava tanto quanto os pais dos meus amigos que trabalhavam numa fábrica e precisavam fazer, assim, não é... Como é que fala? Não é intercâmbio, mas... Como se esporádico em outra... Isso, né? ia em outra filial e tal, ou passava o dia inteiro, trabalhavam por escalas, ficavam muito fora de casa. Então, eu fui vendo que, assim, a realidade que o meu pai e minha mãe viviam era igual a dos meus amigos. A diferença era o patrão, né? só isso, né? O pessoal, vamos lá, trabalhava para uma fábrica, trabalhava para uma empresa, para alguma fundação, alguma coisa. Né? O meu pai, se alguém perguntava, assim, ele trabalha para Deus, né? Sim, mas assim, a exigência, o tempo que fica ou não dentro de casa, eu notei que era a mesma coisa, né? Eu tinha amigos que os pais eram médicos, e eu via muito mais o meu pai do que ele via o pai dele, porque o pai dele passava praticamente o dia inteiro fazendo cirurgia, né? Então, quando eu cheguei na minha adolescência, eu entendi a matemática do mundo, né? Que é o quê? Você nasce, você cresce, você se desenvolve, você arranja um emprego, constrói uma vida, né? Essa vida, ora te permite estar perto de quem você ama, ora não, né? Então, a realidade missionária, ela não é tão distante em questão dinâmica, de doação, questão prática, né? De uma vida normal. A questão é o quê? O que é que você está visando? Então, eu muito cedo, olhando meu pai, olhando a Canção Nova, olhando o Padre Jonas, eu entendi que o quê? Eu tenho 2 opções. Eu posso me desgastar somente por dinheiro, ou eu posso me desgastar, claro, não igual um louco, um fanático, um maluco,
consciente dos custos de vidas e tal, mas por algo verdadeiro que eu acredito, que eu estou disposto a me consumir. Então, opa, então agora eu entendi. Eu entendi porque que esse lado de cá, não vou dizer que nós missionários somos melhores, não é isso. Mas eu entendi que aqui do lado de cá tem bem menos pessoas tomando antidepressivo, tomando algum remédio. Por quê? Porque estão se consumindo, mas a loucura da cruz nos torna felizes. E do lado de cá você tem 1 milhão de pessoas que estão se consumindo, ganhando muito dinheiro, mas também ganhando uma depressão, ganhando um casamento arruinado, ganhando um filho na droga. Então, assim, graças a Deus, acho que o meu maior dom foi o dom da observação. E é uma coisa que eu falo muito para minha filha hoje, a mais velha, né, a Tereza. Eu falo assim, Tereza, tem 2 tipos de pessoas no mundo, as inteligentes e as burras. As inteligentes, elas aprendem observando. As burras precisam sofrer para aprender. Não precise sofrer para aprender. Olhe, se alguém sofreu do seu lado, aprenda com isso. Veja o que ela fez para que você não precise aprender pelo sofrimento. Então, eu vi amigo meu entrando na droga, o que eu fiz? Opa, PHN que meu pai fala realmente faz sentido, porque eu estou vendo que o meu amigo está passando. O meu pai, ele faz de tudo, por quê? Porque o que ele está falando está tirando pessoas dessa condição. Ele está disposto, ele está se expondo, se comprometendo a isso. E eu via nos meus alguns amigos, né, aqueles que muito cedo, né, já começavam a caminhar para uma vida desregrada, aqueles que muito cedo já se consumiram tanto, já começavam a vir amarguras, dores que era para 10 anos depois só chegar. Né? É muito precoce, né? Tem até uma pregação do Padre Fábio que ele fala assim, tem menina de 15, 14 anos que está sofrendo tanto quanto uma mulher de 20, 30. Porque se desgastou tanto, foi tão precoce que até o sofrimento veio mais cedo. As consequências. Então, eu comecei a ver isso e falei assim, opa, peraí, então tem uma verdade mesmo naquilo que eles estão falando, tem um perigo real, né, no qual eu tenho que ser inteligente e preciso me afastar, né? Então, foi muito bacana poder vivenciar isso. Eu digo que o filho da comunidade, ele carrega um peso que não é dele, né, porque seu pai fez opção, você está ali de tabela, né? Você está ali de tabela, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem um luxo que o seu pai não tem, que é você ter um pé nos 2 lados. Você convive muito mais com esse mundo do que com os membros da comunidade. Então, você se torna uma ponte. Você entende o melhor dos 2 mundos. Você, ao mesmo tempo que eu respirava tudo aquilo que o Padre Jonas tinha, eu convivia com digamos assim, eu não gosto muito de usar esse termo, mas é o melhor a expressar. Eu convivia no mundo real. A minha escola era no mundo real, os meus amigos eram do mundo real, né? Os lugares que eu frequentava eram do mundo real. Então, cada vez mais que eu ouvia o padre, cada vez mais que eu vivia nesse mundo, mais eu sabia que o padre estava certo. Então, era muito bom, porque eu pude ver a grandeza do padre. Esse é um luxo que nós tivemos, né? Eu pude ver a grandeza do padre não por uma carência ou só obediência do meu pai. Eu pude ver que a grandeza do Padre Jonas, ela realmente funciona. Aquilo que ele falava era prático, era certo, funcionava e podia salvar minha alma. Então, eu falei assim, opa, verdadeiro profeta. Realmente, falei assim, olha, esse Mago Merlin que meu pai tem é bom, viu? Fica aí a dica, né? É interessante você falar, porque nós da comunidade somos um grupo de jovens, éramos grupo de jovens, depois tornamos comunidade, aí hoje trabalhamos com as famílias também, mas fica aí o recado para vocês jovens sobre isso, né? Sobre ter esses 2 lados, a opção de escolha, a decisão, né? Que é muito importante. Né? Mande suas perguntas, peço que vire o notebook aqui, André, por favor, para a gente dar uma olhada nas perguntas. Mande aí suas perguntas para que a gente possa cada vez mais estarmos interagindo, né?
E conta para nós mais um pouco como foi, você cresceu depois do ensino médio, você completou, como você descobriu sua profissão, ser professor? Cara, foi muito interessante porque foi o seguinte, eu sempre fui da tribo nerd, sempre fui nerd. E só que na minha época, ser nerd não era uma coisa legal. Hoje, né, lança filme da Marvel, hoje lança filme dos super-heróis, hoje você tem menina que anda com camiseta da Marvel, que assiste. Na minha época, você gostar de herói, você colecionar quadrinho, era uma coisa ridícula. Você era zoado demais por causa disso. Não havia... hoje todo mundo conhece Star Wars, né? Sim, na época não. Né? Você falar que você gosta de Star Wars, você fazer uma piadinha falando que a força esteja com você, você era zoado. Você era o otário da galera, né? Então, eu nunca fui da classe dos populares, né? E eu sempre gostei muito de livro, sempre fui apaixonado por desenho. Meu primeiro trabalho foi como desenhista, né? Exerço essa função até hoje, né? Tenho os trabalhos terceirizados e as minhas produções próprias, né? Mas, na época, eu via tudo isso, achava maravilhoso, agradecia diariamente a Deus pelo carinho que Ele teve comigo, por eu ter crescido aos vizinho do Padre Jonas, literalmente vizinho, eu fui vizinho dele durante muito tempo. E só que eu não queria ser missionário, não queria, né? O que eu queria? O que deixava o Felipe feliz? Essa pergunta, exemplo do que deixava o Felipe feliz? 3 coisas: uma folha de canção, a minha lapiseira e uma caneca de café. Era isso. Isso me deixava feliz. Me deixa até hoje, mas na época era só isso. Se eu tivesse só isso, eu era o moleque mais feliz do mundo. Então, assim, eu nunca fui do que gostava de sair para balada, eu nunca fui do que gostava de ficar saindo de casa. Para mim, o legal era o quê? Eu saía da escola, na minha 8ª série, foi um dos melhores anos da minha vida, porque eu tinha minha turminha nerd, era eu, o Casey, o Pedro e o Marcelo. Nós saíamos da escola, íamos para a banca, que era perto da prefeitura, lá em Cachoeira. A moça da banca, a dona Alessandra, já deixava separadinho o que cada um de nós colecionava, né? Aí a gente contava para ela o que rolava nas revistas e tal, essas coisas assim, para ela entender, né, tudo que era. Se alguém perguntasse, quisesse comprar, ela não sabia, né? E aí, de lá eu ia para a papelaria. Eu gostava de jogar bola na escola para economizar dinheiro do lanche e poder gastar na papelaria. Aí, na papelaria, eu comprava minhas folhas de canção, meus grafites 03, é muito difícil você achar grafite 03, né? Comprava o grafite colorido para fazer esboço, que é mais fácil, na hora de escanear e tal. Minhas canetas nanquim e ia para casa. Chegava em casa, tomava um café, né? Dava 10 horas da noite, a galerinha estava saindo, alguns dos pais já deixavam sair, não era todo mundo. Dava 10 horas, eu colocava meu rock and roll, trancava a porta do meu quarto, abria minha primeira página do canção e ia até 3 horas da manhã desenhando. Isso era o que me deixava extremamente feliz, né? E quando eu entrei na faculdade, eu queria juntar o desenho com a arte de ensinar história. Eu já era apaixonado por história, já lia muito. No 3º ano do colegial, eu lembro que eu ficava muito bravo, porque eu tinha que parar de ler os meus livros de história para poder ler os livros de literatura, que eu detestava. Eu lembro até hoje, o pessoal é muito fã de Clarice Lispector, mas eu tive que parar de ler um livro que se chamava Mitos e Lendas Celtas. Foi o primeiro livro de civilizações assim que eu comecei a ler, e adorei, porque começou a falar de toda a mitologia do povo celta que se estende por várias partes da Europa, e como que foi o encontro deles com o cristianismo, como que essa cultura começou a morrer e o cristianismo começou a crescer no local em que isso vivia. E eu queria aprender isso como historiador. Eu não tinha a mínima vontade de defender o cristianismo. Só queria ser um historiador, ensinar, fazer o meu desenho, tomar meu café e ponto final. Era isso.
E na faculdade eu já entrei com esse objetivo, né, de ser um bom professor, unir o desenho ao estudo. E no segundo semestre eu tive um professor maravilhoso, o professor Hamilton, da Faculdade Salesiana aqui de Lorena, e ele me deu aula na matéria de História Oriental Antiga e Clássica. História Antiga, Oriental e Clássica. E aí, quando ele estava falando sobre o Oriente Médio, falando sobre os povos da Mesopotâmia, da Ásia Menor e do norte do Egito, no meio disso está a região de Canaã. E ele começou a falar da diversidade dos povos cananeus, mas devido ao crescimento do cristianismo, o cristianismo tornou o judaísmo famoso e o povo judeu é que eliminou os antigos povos de Canaã. Então, por isso, hoje é muito difícil você ter acesso a literaturas assim. E aí, para fazer os trabalhos, eu perguntei para o professor, onde que eu posso achar, né, mais sobre os cananeus, os heveus, os jebuseus, os amalequitas, os próprios filisteus, é difícil você achar a referência bibliográfica. Aí ele falou assim, cara, eu não acredito que alguém que vem da Canção Nova está me fazendo essa pergunta. Eu falei, por quê, professor? É só você ler o Antigo Testamento. Aí eu falei, como assim? Ele falou, deixa eu te explicar. Na Bíblia, você não vai... E eu tinha noção disso, mas eu nunca olhei para a Bíblia como objeto de estudo, né? Na Bíblia, embora nós, católicos, tenhamos um foco maior no Novo Testamento, muito desse mundo antigo você pode aprender olhando o Antigo Testamento. Principalmente ali, né, o livro, partindo do livro de Josué para frente, né, que daí você vai também pegar o livro de Juízes, o Samuel, Reis e tal. E antes você pega ali no livro de Gênesis, que vai falar sobre a origem dos povos e tal, não sei o quê. Começa a olhar, a ter esse olhar sobre esse texto, né? Não precisa fazer um estudo bíblico no sentido oracional. Faça nesse sentido de você conhecer essas civilizações. Eu falei, tá bom. Aí que Deus pegou, porque eu já tinha esse gosto pela leitura. E quando eu comecei a focar para fazer os trabalhos, né, e eu queria unir o desenho com o estudo, então eu lia bastante, fazia as minhas anotações, pesquisava bastante para poder fazer desenhos interessantes, para poder fazer apresentação na aula, porque valia ponto e tal, essas coisas. E aquilo foi me encantando. Aquilo foi mexendo comigo. Eu comecei a não entender, mas aquilo parecia que ia mexendo, e aquele desejo que eu tinha, eu não vou dizer repulsa, mas aquela não intenção em não ser missionário, né, começou a, tipo assim, como se uma porta tivesse sido aberta, né, eu fechei uma porta, não quero mexer no que está aí. Deus veio, abriu, e aquela porta ficou aberta. E aquilo começou a me incomodar. E aí eu comecei a estudar, estudar. E aí eu lembro que uma vez, já formado, mas eu tocava na banda dos filhos da comunidade e tal, banda Conexa e tal. Você tocava, não sei se era baixo ou não? Tocava baixo. Ainda toco de vez em quando com meu pai, quando ele faz show. Mas, para mim, eu não queria ser missionário. Eu tocava ali porque era um projeto que começou como algo para ser tipo Power Rangers, assim, sabe? Mas acabou virando uma banda, e para o projeto não morrer, eu sempre fui muito amigo do Peter, entrei nessa, eu não sabia tocar baixo, comecei a ter que aprender para o projeto ir para frente, né? Mas eu não me encarava como um missionário, eu me encarava alguém que fazia aquilo para o projeto não morrer, mas eu queria ser um historiador, né? E aí eu lembro que uma vez alguém, não foi nem entrevista, nem nada, foi na Canção Nova, depois de um luau que a gente tocou, perguntaram para mim, como que é ser missionário? Eu falei, não, mas eu não sou missionário. Quando eu falei isso, parece que algo me incomodou. Tipo assim, como assim eu não sou missionário? Olha tudo que eu estou fazendo. E eu continuei falando com a pessoa, só que aquilo parece que me incomodou muito. Eu admiti que eu não era, né?
E depois que encerrou o assunto, eu comecei a pensar nisso. Falei, cara, será que eu... Não, eu nunca sonhei em ser, mas por que me incomoda dizer que eu não sou? Está claro para mim, nunca quis isso, né? Só que toda vez que eu falava que eu não era, parecia que aquilo incomodava muito. E aí, até que conforme eu comecei a estudar mais, a amadurecer mais, eu saí da banda para estudar teologia, né? Me formei pelos claretianos, né? Depois eu fiz pós-graduação em Sagradas Escrituras pelos claretianos também. E foi uma outra aventura, né? De agora, beleza, sou teólogo, sou historiador, teólogo. O que eu vou fazer agora? Mas assim, eu não sou padre, mas eu não sou um cara que está entrando na Canção Nova agora, não sou um cara que tá... O que eu sou? Aí foi muito interessante, porque eu comecei a construir o que veio a ser hoje o Café Bolinho Teologia. Eu fazia as lives no meu escritório, né? E por que Café Bolinho Teologia? Porque eu fazia live assim, tomando café, eu fazia meus bolinhos, brownie e tal, e aquilo era uma motivação para eu estudar os livros, os textos que eu precisava na pós-graduação. Então, eu fazia os resumos e, tipo assim, vou fazer uma live porque eu vou falar sobre isso, falando sobre isso, isso vai internalizar aqui. Sim. Então, eu comecei a ensinar para a galera. Pergunta aí. Se vocês quiserem saber, vocês perguntam aí. E era muito engraçado, que era eu de pijama. Eu de pijama. Eu vi lá os vídeos lá, nossa. Tomando café, comendo, falando de boca cheia, desenhando alguns trabalhos ali, mexendo nos livros, com a minha Bíblia do lado e tal, não sei o que. Mas ainda assim eu não me admitia como missionário, porque eu me via enquanto estudioso, mas eu não me via como missionário. Né? E foi legal porque as pessoas começavam a me tratar como missionário e começavam a me caracterizar como missionário. Felipe, na sua atividade missionária, e aquilo me incomodava, né? Eu não sou missionário, eu sou professor. Não, Felipe, você que é um missionário, isso. Eu não, claro, eu não falava para a pessoa, né? Mas eu ficava dentro de... Será que sou mesmo? O que eu estou fazendo que essa pessoa está achando que eu sou missionário, né? Então, foi muito legal que aí eu entendi, né? Eu, de fato, acolhi esse chamado de falar sobre essas questões difíceis, né? Que é falar sobre cristologia, mariologia, angiologia. Né? A gente, às vezes, fala de teologia, parece que já é um bicho de 7 cabeças. Né? E eu senti esse chamado de ser um professor missionário. Porque o que faz o professor? Ele torna algo que é complexo de fácil entendimento para o aluno. Né? Você vai entender. O professor de química... Quando você vê uma equação química, você não entende nada. Qual é a missão do professor? Ele fazer aquilo ter sentido e você consegue balancear aquela equação. Né? O professor de matemática, quando ele mostra toda uma expressão matemática que a gente falava lá, né? Que é conta gigantesca com número-chave, colchete, parênteses e tal. Matemática. Aí ele ia explicar, existe uma ordem para você resolver aquilo, para chegar ao resultado certo. Então, qual é a função do professor? Não é só copiar aquilo, é descomplicar aquilo para você. Então, eu comecei a sentir esse chamado de descomplicar a fé, descomplicar os desafios que o jovem, que o adulto, que o pai de família tem, descomplicar o conteúdo bíblico, né? Descomplicar essa linguagem do que muitos vão usar contra o cristão, de, mas por que esse Deus é amor, sendo que ele está mandando matar no Antigo Testamento? Por que ele faz isso? Então, lá em Levítico, manda tacar pedra nos outros como penalidade de morte. Então, por que você vai fazer isso? Você vai ensinar isso para o seu filho? Então, tem uns absurdos desse que, a meu ver, enquanto um historiador que analisava o contexto, o texto e tal, era um absurdo a pessoa fazer um questionamento daquele. É como se eu hoje pegasse o Código de Leis de 1824 do Brasil e quisesse aplicar hoje.
era uma outra consciência. E ambos estão aqui, foram planejados para o Brasil. Sim. Mas a nossa civilização mudou, as gerações passaram, o nosso conceito, a nossa cultura, tudo muda, né? Então, eu fui vendo, fui aos poucos, não foi nem um planejado. As pessoas perguntavam, as pessoas me chamavam, eu comecei a ser chamado para explicar as coisas, para contar sobre a história da igreja, para contar sobre o contexto bíblico. Até que, tipo assim, eu parei e pensei assim, não, eu vou aceitar. Eu não vou mais achar ruim comigo mesmo quando alguém me chamar de missionário, porque de fato é o que eu estou fazendo. Não vou mais fugir, né? Não vou mais fugir disso, porque Não está ali pregando a palavra, levando a palavra, mas profundidade ainda, né? Que é através dos estudos. E até mandaram uma pergunta, né? Diante de tudo isso que nós estamos falando, toda a sua infância na Igreja Católica, na comunidade Canção Nova, até mesmo agora, depois já como teólogo, em algum momento já pensou em desistir? Já. Quem nunca? Eu acho que, tipo assim, você tem que ter pensado em desistir. Não tem algo errado aí. Se você não pensou, é porque você não chegou no grau de dificuldade legal ainda. Você não passou pela têmpera. Tá morno, né? Vamos colocar assim. Mas o meu grau de desistir não foi de desistir da igreja. Porque eu como eu falei, né? Desde a juventude, eu entendi na prática que o que o Padre Jonas falava era verdade, funcionava. Então, eu nunca quis, desde mais novo, né, mesmo não querendo ser missionário, eu não queria abrir mão da minha educação. Eu não queria abrir mão de participar da igreja. Eu não queria abrir mão destes valores. Eu nunca desisti da igreja. Mas houve um momento em que eu desisti do meu chamado. Que eu fazia as lives, eu não esperava sucesso. Não esperava sucesso. Mas qual que é a frustração do professor? Você está ali montando aula, você está ali estudando, você está fazendo isso, você faz de tudo, você entrega mastigado para o aluno, para ele preferir ver dancinha de TikTok. Então, assim, o que me frustrava muito era o quê? Peraí, eu não sou um professor Felipe Aquino, ok, né? É um das minhas maiores influências, né? Eu já tive a graça de, algumas vezes, na casa dele, ter trabalhos corrigidos por ele, ser atendido por ele. Tem um livro meu que foi publicado pela editora dele, né, que é A História da Missa, que é um livro infantil, né, que ele é todo ilustrado. Eu fiz um desenho da minha filha, que na época era bem pequenininha. Ela é a narradora, né, a Teresa. Se chama lá O Mundo de Teresa, A História da Missa, né? E ele analisou. E ele a resposta dele para mim foi o seguinte: olha, aqui na questão doutrinal, histórica, não tem nada a ser corrigido. Eu vou mandar para o pessoal da ortografia para fazer as correções ortográficas, né? E quanto aos desenhos, para mim está tudo ok. Eu falei, o quê? Ele não falou que eu estou errado? Não acredito. Eu comemorei, eu ajoelhei, eu dei um berro, eu saí correndo na rua de casa igual um maluco. Mas por quê? Porque um elogio do meu herói, é tipo o Batman te elogiar, cara. Entende? É o Superman te elogiar, entendeu? Então, para mim, foi a melhor coisa. E aí Ele é um paizão, nós já entrevistamos ele, nossa. Ele é um cara incrível, incrível. E aí, quando eu comecei ok, vocês estão, vamos lá, estou sendo reconhecido como missionário, legal, vou atuar sim. Então, eu começava a me preparar mais, eu lia mais, comecei a rezar mais e tal. Mas eu via que, no final das contas, a maior parte do povo estava querendo o quê? Estava querendo fofoca, estava querendo uma dancinha ridícula. Tá? Eu lembro de um vídeo que eu vi que... Eu juro para você, eu não sei explicar o que era. Porque, assim, era a pessoa... apontando para o lado, aí aparecia alguma coisa de Jesus, mas eu acho que devia ser alguma coisa, tipo assim, alguma frase protestante, né? E aí ela fazia alguma coisa, mudava a música, ela apontava para o lado, aparecia uma outra frase, que remetia a Jesus também, mas eu acredito que devia ser católico, alguma coisa assim. E a pessoa dançava e acabava o vídeo. Era isso. Acabava o vídeo. Quando eu vi aquilo,
eu fui olhar os comentários, aí a pessoal disse tudo, ai, me emocionei, ai, eu não sei o quê. Eu falei, não, peraí, você está de brincadeira. Eu não preciso ser o mais famoso do universo. Eu não preciso ter uma estátua de bronze minha na entrada de Pindamonhangaba, porque, nossa, ai, o professor Felipe Santos, ai, que mágico. Não, né? Eu nunca quis isso. Mas, pô, eu me doar tanto, eu me esforçar tanto, eu me preparar tanto para a galera preferir um vídeo de fofoca, preferir uma dancinha, preferir... teve casos que eu vi, assim, de pregadores, né? Não vou citar nomes, assim, né? Mas que nos bastidores o cara veio conversar comigo sério, preocupado, porque ele viu um vídeo dizendo que a Arca de Noé, na verdade, era uma nave espacial. E ele não estava sabendo como digerir isso, porque na Bíblia não fala que não é. Aí eu falei assim, não, peraí, você está de brincadeira comigo, que uma anta dessa está cantando, está reunindo uma galera, e o pessoal está dando crédito para um cara que está achando que a Arca de Noé é uma nave espacial, entende? Então, assim, você começa a ver os absurdos que a galera fala, levanta engajamento, né? Mesmo antes da internet, mas você fala qualquer coisa absurda, polêmica, nossa, seu nome vai lá para cima, né? E isso me desanimou. Eu falei, pô, será que eu vou ter que ser idiota para poder atingir um maior público? Será que eu... Nesse momento eu desisti. Não vou nem falar assim, eu pensei em desistir. Não, eu desisti. Literalmente parou. Eu desisti, eu parei mesmo. E aí, o que eu fiz? Eu vou estudar para mim. Porque tudo que eu fiz a respeito de história da igreja, teologia, foi porque eu gostava. Não foi porque, tipo assim, Deus me chamou a fazer isso. Não, foi porque eu queria. Hora alguma, Deus virou para mim e falou, Felipe, larga o baixo e vai estudar teologia. Não, eu fiz isso porque eu gosto, porque eu amo, né? Eu sou apaixonado pela vida intelectual, vida de estudos, é o que mais me deixa feliz, né? Até a minha esposa fala, né, que, nossa, eu casei com um monge, né? Você é o monge que casou. Qualquer coisa aqui em casa, eu sei que você está lá quietinho, tomando café no seu escritório, né? Então, eu desisti de fazer, não vou ensinar uma porcaria nenhuma. Agora que veio a internet, está tudo aí, o povo que se vire. Eu vou debruçar nos estudos, eu vou... Só que aí, mais uma vez, começaram a vir as perguntas. Pô, Felipe, me explica isso, porque tem muita gente falando bobeira. Pô, Felipe, eu já vi conteúdo seu, você é sério. Pô, explica isso. Tem um grupo de oração nosso aqui, será que dá para você vir falar aqui? Porque tem muito adolescente que ouviu, aí começou esse crescer da internet, cada um falar umas coisas, e teoria de conspiração sobre o Papa. Será que o Papa ele é o anticristo? É algum cavaleiro do Apocalipse? Qualquer não sei o quê. E todo mundo falando essas coisas que dão engajamento, né? E aí eu comecei mais uma vez a sair de trás da minha mesa de estudos e começar a explicar, começar a falar. Muitos jovens de consciência pesada, porque ouviam pregações extremistas, né, que mais colocava a pessoa para baixo e expulsava a pessoa da igreja do que, de fato, acolhia, né? Eu falo assim, a gente não está colhendo o pecado, a gente está colhendo o pecador. Com o tempo, né, olha, você tem 30 anos de vida no pecado, você espera mesmo que, por causa de um grupo de oração de 1h30, a pessoa vire da água para o vinho? Não. Teremos longos anos aí. E se a pessoa chegou ali, Deus está confiando em nós. Então, eu tenho que falar coisas que animem essa pessoa para a vida cristã. Eu preciso alertá-la do que é errado. Olha, isso que você está fazendo é errado. Para você é difícil largar isso? Eu sei que é difícil. Para todo mundo é difícil. Mas nós estamos juntos. Um aqui para ajudar o outro. Então, muita gente machucada começou a vir perguntar também. Perguntar sobre, mas é verdade que Deus ensina isso? É verdade que a igreja ensina isso? É verdade que não sei o quê? Aí eu comecei a sentir que, tipo assim, peraí, né? Veio a onda de oba-oba, veio um crescimento desenfreado de internet, veio quem está só querendo, né, construir um nome famosinho, mas não tem conteúdo. O que acontece? Começa a aparecer os frutos, né? E aí começa a vir o fruto podre,
muitas almas com sede de Deus começam a ter essa necessidade de se alimentar, e quando olho para a internet tem mais propaganda do que conteúdo de verdade. Então eu fiquei feliz porque aí nisso eu vejo mão de Deus. Não porque o Felipe é o melhor de todos, não, mas porque eu permaneci firme nos estudos, porque eu faço isso porque eu amo, as pessoas entenderam que é um fruto consistente. Então, o próprio Café Bolinho Teologia, eu lembro da primeira live que eu fiz oficialmente, encarando isso como missão, eu tinha 3 pessoas. 3 pessoas não, 2, porque um dos que estavam comigo era o meu parceiro, Tom, que ele é o estrategista, né? Eu sou o produtor de conteúdo, ele é o estrategista. Então, tipo assim, tinha uma pessoa me ouvindo. Hoje, cada vez que eu faço as lives, tem 100, 150. Mas são 100, 150 dessas pessoas que são ministros extraordinários, são catequistas, são pais de família, são pregadores, são pessoas que estão à frente do cursinho de noivos da sua paróquia, são pessoas que estão entrando para o seminário. Então, Deus também me deu a graça de atingir um público que eu queria, que é o público que está mais lapidado, é um público que atua na igreja, que aprende, que é um aprofundamento, porque de alguma forma já está com a mão na massa, já está começando a pregar, já está começando a definir sua vocação, já começou uma vida a 2, já está no casamento, ou a pessoa está vivendo uma realidade de segunda união, né? Mas ela não sabe como, perante a igreja, tudo pode estar certinho para que ela possa comungar, para que ela possa ter acesso aos sacramentos e tal. Então, assim, foi legal que eu não fui atrás desse povo pela consistência do conteúdo que eu fui produzindo, né? Essa galera começou a vir. Então, assim, eu posso dizer que eu passei numa peneira, em que estava todo mundo aproveitando a internet para fazer dancinha besta, para fazer videozinho bobo, né? Eu sou um dos poucos que se manteve firme ali, realmente apaixonado pela palavra de Deus, apaixonado pela igreja, querendo falar, não de mim, né? Mas falar dos documentos da igreja. Todos os vídeos que eu faço são com base no catecismo. Todos os vídeos que eu posto lá no meu perfil, no meu Instagram, eu estou indicando algum livro de onde eu li, porque eu me apresento como professor, né, historiador e teólogo. Como diz o Denis lá da Canção Nova, né, eu não tirei as coisas do sovaco para falar. Então, foi muito legal como que essa construção do Felipe missionário começou a acontecer, né? Foi meio que Deus conduzindo, jogando a batata quente na minha mão, falando, faz aí. Você tem estudo. O que para mim ficava muito claro era até um Deus pegando pesado. Não era um Deus bonitinho. Vem cá, meu filho, lindo. Cresceu com o Padre Jones. Não. A sensação que eu tinha era de Deus me olhando e falando assim, você estudou porque você quis. Você ama o que você está estudando, você teve contato com o verdadeiro profeta. Está indo pessoas para aí. Se você ficar de preguiça, você vai para o inferno primeiro do que eles, porque você tem condição de ajudar. E se você se fechar para você mesmo, a coisa vai ferrar para o seu lado. Então, eu senti essa cobrança, né, desse Jesus misericordioso que confiava e me permitiu ter acesso a essa vida boa na Canção Nova, mas que também apontava o dedo na minha cara e falava, olha a tua responsabilidade, olha a tua responsabilidade, olha o que você sabe, se você ficar de preguiça, o problema é teu. Então, assim, eu acho que as experiências que eu acabei tendo, assim, né, foram muito maduras, né? Louvo muito a Deus por isso, né? Que eu nunca dependi de efeito especial, né? Deus, manda uma estrela cadente, mas brilhando rosa para eu ter certeza que é para mim. Então, assim, foi muito legal essa construção, né? Sem contar também que a minha esposa, né, a Céci, ela começou com uma vida missionária muito antes que eu. Quando eu não queria ser missionária, ela já era missionária, né?
Então, foi muito legal que ela foi uma das formas que Deus puxou minha orelha. Sim. Para poder realmente encarar a vocação e tal. E você falando assim, essas são uma das dificuldades que os missionários nas redes sociais encontram, né, hoje em dia. E assim como o Carla Curti, nós precisamos também, né, enfrentar essas dificuldades, assim como você enfrentou. E lá atrás, você imaginaria chegar, né, na TV Rede Vida, poder colaborar com a igreja em si, com os ensinamentos? Nunca, nunca. Era algo que era impensável. Impensável. Porque era algo que eu rejeitava, não por ódio, não por trauma, por nada. Que é o que eu falo. O que me fazia feliz, eu lembro até hoje, quando eu era moleque, a primeira vez que eu fui na casa do Reinaldo, um desenhista que trabalhou comigo no Cantinho da Criança. Quando eu entrei na casa do Reinaldo, uma casa pequena, hoje ele mudou de casa já, mas era uma casa pequena, tinha lá o quarto dele, o banheiro, a lavanderia, a cozinha, e o maior cômodo era onde ficava a prancheta de desenho, a cafeteira dele e as prateleiras com os quadrinhos que ele tinha. Era aquilo que eu queria. O Reinaldo vivia o que para mim era um sonho, né? Era aquilo que eu queria. Se Deus chegasse para mim e falasse assim, olha, tem tudo isso aqui, você vai ser um grande teólogo, eu não sei o que eu vou ser mais para frente, né? Mas naquele momento, se Deus me mostrasse isso, eu ia falar, muito obrigado, mas eu quero isso aqui, eu quero desenhar, eu quero fazer meu café, eu quero que essa galera aí que você está falando que vai precisar de resposta, vá pro raio que o parta, manda outro. Você abriu o mar, você consegue achar outra pessoa melhor, né? Você multiplicou pão e peixe, você ressuscitou os outros. Achar outro que queira ser famoso não vai ser difícil. Então, eu acho que eu nunca briguei pelo palco, né? Eu lembro que, até quando eu saí da banda Conexa, eu vivi uma experiência com Deus muito boa. O Toco, hoje ele trabalha na gravadora, Canção Nova, ele era o baixista do Amor e Adoração. Né? Ele virou para mim um dia e falou assim, olha, Felipe, eu dou os parabéns para você, cara. Eu falei, por quê, mano? Ele falou assim, olha, porque a gente ali na banda Conexa era um negócio muito de Deus, cara, porque a gente vivia perturbando o outro, mas a gente nunca brigou. Nunca houve um racha na banda, uma briga, nunca teve, cara, de verdade. Era realmente algo incrível, assim. E, é molecada nova, é impossível não dar treta, né? Mas o Toco virou para mim e falou assim, olha, Felipe, você abriu mão de algo que eu conheço muita gente que mataria o outro para ter. Você estava em cima do palco, você tinha luz sobre você, você é filho do Dunga, você é um dos poucos que conviveu com o Padre Jonas no auge. Você pode dizer que ele pegou você no colo, ele ia no seu aniversário. Você tem todo um pedigree. E você decidiu abrir mão disso. Pô, cara, eu tiro muito chapéu para você. E para quê? Para estudar teologia. E nem padre você quer ser. Aí eu lembro que quando eu achei muito... Muitos não entenderam isso. Muitos não entenderam. Pô, o que você está fazendo? E você é filho do Dunga. Por que você não seguiu a música? Você é o filho do Dunga. Você teria que ser o próximo homem PHN, né? Vamos dizer assim, né? E aí eu lembro que depois que eu fiz dias depois, eu fiz o vestibular. Um tempinho depois eu fiz o vestibular. Passei, né? Para teologia, né? Só que não fechou turma para a turma que eu ia entrar. Eu teria que esperar 6 meses para poder começar os estudos, né? E aí eu fiquei meio triste, né? Porque eu falei assim, o meu último show foi na virada do ano, 2010, alguma coisa assim, né? 2010, 2011, alguma coisa assim. E aí eu lembro que dias depois, recebi por e-mail que
essa notícia, né, que não fechou turma e tal, essas coisas. Aí eu fui para a capela, que era embaixo do cantinho da criança, e falei com Deus. Falei, pô, Deus, sacanagem, né? Você não me chamou a teologia. Você não me cobrou sair da banda. Mas eu estou fazendo essa opção. Eu estou querendo aprender mais. Eu quero seguir essa vida de estudo. Eu me apaixonei, eu estou me apaixonando cada vez mais pela igreja. Pô, me ajuda aí, me faz dar um significado de abrir mão de alguma coisa. Porque, querendo ou não, não era o que mais me agrada não é a música, mas é um projeto, é legal você estar envolvido com algo. Né? Você ter um time, você ter uma banda, você tem um trabalho nesse sentido, é um projeto bacana. Né? Nisso que eu saio da capela, eu volto para a minha sala, né? Pego uma caneca, sento lá com o café, abro a internet e cai na minha página de e-mail. Aí, o primeiro e-mail é do Claretiano, e aí um dos professores, alguém da coordenação lá, só me avisando, Felipe, trocamos você de turma, ao invés de fazer parte da turma mensal, que era dos encontros mensais, né, que o polo era em Guará, nós transferimos você para a turma semestral. E aí o polo continua o mesmo, mas aí os seus estudos começam agora em janeiro. É a resposta de Deus. E aí eu fiquei muito feliz. Porque, assim, eu poderia ter visto esse e-mail qualquer outro momento. Não sei o que aconteceu na sede para eles me mandarem isso, né? Mas eu saí da capela, eu vivi uma renúncia, eu fui honesto com Deus e eu estava pedindo aquilo ali de coração. Não estava pedindo, igual eu falo, né? Eu gosto de frisar isso. Às vezes as pessoas, elas acham que eu só preciso fazer alguma coisa porque Deus chama. Não, eu tenho que fazer algo primeiro porque eu amo. Eu não faço obrigado. Deus não me trata como funcionário. Eu não sou obrigado a fazer uma coisa por Ele. Eu faço porque eu amo. Ele não me pediu para fazer isso, né? Então, a teologia para mim é isso. E quando eu recebi esse e-mail, eu agradeci muito a Deus, porque eu falei, Senhor, obrigado, porque você sabe que isso para mim era importante, né? E ali eu não imaginava o que eu me tornaria. Eu não imaginava o Café Bolinho Teologia, porque eu estava fazendo para mim, porque eu gostava, porque me fazia bem, né? Então, foi onde eu realmente, assim, tive certeza de seguir por ele. Ó, Deus me abriu uma porta. Então, alguma coisa Ele está querendo. Eu sou curioso, quero ver o que vai dar. Vamos para cima, né? Vamos para cima. Quero agradecer, viu? Agradecer muito, adorei sua história. Eu que agradeço. Maravilhosa mesmo. O pessoal tem certeza que adorou, que também estava conosco aqui. Desculpa porque eu falo demais, gente, né? Vamos marcar uma outra hora para você vir, para nós falarmos de Bíblia. Sim, não, vai ser bom demais a gente falar sobre Bíblia, sobre Terra Santa, falar sobre o tão polêmico fim do mundo. O que será que é isso, né? E muitas falsas profecias e tal. Então, vamos marcar assim, daí a gente fala um pouco sobre família também. Sim. Tudo mais. Se quiser mandar um abraço para alguém, falar das suas redes sociais. Gente, primeiro abraço que eu preciso mandar para minha esposa maravilhosa, Cessi. Ó, faça um corte disso para eu postar. Vou ganhar ponto com a minha esposa, por favor. Porque, sem zoeira, gente. A nossa vida missionária, ela não começa quando a gente começa a falar no microfone. Ela começa dentro de casa. Então, para eu poder estar aqui... aqui, né? Para eu poder estar aqui... tudo em casa precisa estar bem. Essa é a pergunta que eu ia fazer. Qual a importância da família na sua vida? Tudo em casa precisa estar bem. Eu louvo a Deus porque meu pai teve uma didática fantástica comigo para que eu pudesse entender que Deus não estava tirando meu pai de mim, né? Eu gosto muito de falar isso. Eu tive um pai, esse pai se envolveu com a igreja me devolveu um herói. Então, eu quero que as minhas filhas passem por isso. Elas têm um pai, esse pai se envolve com a igreja e a igreja vai devolver um herói para elas. Então, eu estou aqui porque a minha esposa é uma heroína, ela está em casa lá com as 3 agora, a Marianinha mama o dia inteiro para ser uma bezerra.
é desgastante para a mãe nesse começo. Quem é mulher, quem é mãe sabe disso, né? Então, nós vivemos essa alegria de falar do Evangelho, nós vivemos essa alegria de levar a palavra de Deus, mas nós temos uma base sólida em casa, né? Então, meu primeiro agradecimento é à minha esposa, porque antes de eu pensar em ser missionário, ela já era, né? Ela que reza por mim, ela que cuida ali da criançada, e quando ela vai evangelizar, e ela sai muito mais em missão do que eu, só está parada agora devido à maternidade, né? Mas eu, com muita alegria, fico em casa, eu posto, falo para a galera, incentivo a mulherada e os maridos também a dar suporte para as esposas, porque se Deus chama, nós precisamos dar suporte. Nós não podemos criar barreiras nas vocações que Deus vai criando, né? Então, meu primeiro beijo, abraço para minha esposa. E depois, né, quero agradecer muito os meus pais, toda a comunidade Canção Nova, né? Eu nunca fui membro consagrado, mas sempre fui parte da obra, né? Um abraço a todos esses que carregam o legado do Padre Jonas. Deus abençoe vocês, principalmente o Padre Wagner, que hoje é o atual presidente, é o sucessor do pai da nova evangelização, né? Então, ele é uma bênção, um cara que eu conheço pessoalmente, incrível. E também agradecer ao Tom, que é lá eu brinco que ele é do Paraná, mas não é de Santa Catarina, ele fica bravo. Mas o Tom, ele é a mente estrategista que me ensinou muito a crescer o projeto Café Bolinho Teologia. E por mais que eu tenha, né, todo esse empenho, essa dedicação, um domínio do assunto, mas o Tom é o cara que eu não tenho dúvidas de que Deus mandou, que hoje é amigo da minha família, também é evangelizador na igreja dele lá, em Papanduva, né, católico. Ele participa também do rito ucraniano, é bem bacana, é muito forte lá. Uhum. Mas ele me abriu a mente, né, para entender os novos momentos, as novas estratégias. E muito do meu ministério hoje, né, as pessoas conhecem devido ao Tom. Então, eu quero dar esses créditos, né, porque só me ver aqui não pensem que eu sou o Superman, não, né? Eu sou a ponta da lança. Tenho uma esposa em casa, tenho amigos incríveis, tive pessoas que me formaram, tive um Deus que cuidou de mim, e eu gosto de ressaltar isso, para que você saiba que Deus te chama, você tem um chamado, e abra os olhos para tudo que está ao seu redor, porque para ser um bom teólogo, um bom historiador, um bom evangelizador, você precisa de formação. Isso vai se dar não por meio de mágica, mas por meio de pessoas que Deus manda para a sua vida. Então, fique atento. Amém, glória a Deus. Louvado seja Deus, quero deixar aqui uma lembrancinha. Oh, muito obrigado. Posso tomar seu café lá? Opa, cabe muito café aqui, ó. Que isso. Café Bolinho Teologia. Muito obrigado mais uma vez. Quero agradecer você que ficou conosco até o final. Que Deus abençoe você, Deus abençoe seu sim que esteve conosco. Que você possa mesmo enviar essa live para aquelas pessoas que precisam mesmo desse testemunho maravilhoso que ele contou aqui de permanência na igreja, né? Às vezes falamos do testemunho que é só a pessoa que usava droga, hoje não usam mais, bebia ou não bebam mais, mas grandes testemunhos tem também dentro da igreja. E que você possa seguir nosso Instagram também, que Deus abençoe. Quer falar sua rede social? Pode seguir lá, @profphilipesantos.com. Prof, aí já o F, 2 Fs ali, né? Prof. Felipe Santos. Felipe com I. Felipe Santos. Deus abençoe. Muito obrigado mais uma vez. E eu que agradeço. Assim, então, vamos marcar uma outra hora para você vir com mais tempo. Só chamar, agora eu já aprendi o caminho. Vai ser mais fácil. Deus abençoe. Muito obrigado. Obrigado, gente. Até semana que vem. Fiquem com Deus.